Você falou que a sua transformação foi uma transformação radical. E eu acredito, a minha também, acho que quanto mais distantes, né, nós estamos do que a palavra de Deus nos mostra que é o correto, mas parece ser radical a nossa mudança. Isso. Claro que tudo se renova, mas em alguns pontos a gente vai mudar mais do que em outros pontos que a gente estava mais distante de Deus. Isso. Né? Você entende hoje, a gente vai falar lá desde o começo, que você estava completamente distante quando você teve esse primeiro encontro? Tá. Devido a palavras e nomenclaturas hoje, estava até conversando um pouquinho antes com o pessoal da produção, né? Que como a gente está 20 anos na África e muitas coisas estão rolando e tem até determinadas palavras que a gente tem que tomar cuidado. Sim. Então, como já foi, a gente até pediu, o Espírito Santo nos dirige aqui para a gente poder estar conduzindo de uma forma que chegue aos corações das pessoas. Esse é o principal. Sim. Então, eu tinha outros segmentos religiosos. Vamos deixar bem assim. Sim. E a maioria é contrário à palavra de Deus. Então, o pessoal já entendeu. O que acontecia? Eu não estava no engano seguindo outros segmentos. Eu sabia o que eu fazia. Então, é um pouco diferente. Tem muita gente que, às vezes, tem um outro segmento, não o da palavra ou da Bíblia. E acha que está servindo. Isso, né? E acha que está ali, está até, poxa, não, é isso mesmo. Deus está se agradando. Isso. Você sabia que você estava longe e foi opcional. Isso. O porquê? Porque você era rebelde? Porque você tinha uma revolta interior? Por quê? Não, era assim. Os meus pais, eles me introduziram em outros segmentos religiosos desde criança. Ah, já era da sua família. Isso, já família desde pequenininho. Sim. E aí eu também tinha uma chamada visão aberta. Então eu via coisas desde criança. E aí começaram a me levar para esses segmentos para poder ver o que meu filho tem, ou o que é. Em alguns lugares, olha, tem que desenvolver, e etc, etc. E então eu passei por vários segmentos. E o que aconteceu? Eu queria ser famoso. Isso desde pequeno. Eu sou hiperativo, então, enfim. Comecei cedo já a tocar instrumentos, Deus me deu esses dons, uma graça de Deus na área de instrumentos e na parte cênica e também de dança. Então, das artes, né? Das artes. E eu sempre assim, era destaque quando tinha um aniversário da prima. Então eu tentava fazer um showzinho, ou tentava fazer alguma brincadeira, eu tomava a frente. Já se destacava, já desde pequeno. Por exemplo, no colégio. Então, no pré, eu lembro que foi no pré, antes do primeiro ano. Então eu já montava tipo um grupinho ali. Ó, você fica aqui fazendo assim, você fica aqui comigo assim, e punhando o público ainda. Você me aplauda bastante, hein? Vocês fiquem aplaudindo. Isso, eu pegava uma vassoura e ficava assim. Isso no recreio, imagina. Nem sei se é recreio que fala. Ainda é recreio. E aí, já tinha isso. E os meus pais me incentivavam, me davam instrumentos. Então eu tocava. Tinha um piano que a minha irmã tocava. Tenho uma irmã mais velha. E eu ali brincando, catando milho com o dedo, toque, 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 toque. Mas tudo percepção de ouvido. Sim. Então eu sou autodidata, fui descobrir isso também. Então eu tenho, embora eu tenha partituras, tudo, eu tenho a minha forma de escrever e eu me entender olha, nas notas. Então, e assim foi indo. Então, eu queria ser famoso. Então, eu comecei com propagandas de TV, Yo-Yo Crane, lembra disso? Lembro, eu gostava disso daí. E outras. Depois eu morei até 11 anos em São Paulo. Meus pais eram farmacêuticos, então o papai também era advogado. Então, a gente tinha uma condição socioeconômica classe média, meio que média alta. Então eu não queria ser artista para poder ter dinheiro. Era pela fama mesmo. Pela fama. A coisa do ego, né? Isso, queria ser glorificado. E a gente conhece bem um personagem, né? Sim. Que queria ser igual a Deus. Sim. E aí, o tempo foi passando, em Belo Horizonte, mudando para Minas. Eu, papai e mamãe e um irmão menor. Fazer o que em Minas? Não só porque meus pais gostavam de BH. Então vamos para lá. Em Belo Horizonte, eu comecei a participar muito precoce de grupos. Tinha o Palácio das Artes, acho que ainda tem em Belo Horizonte.
eu participei com 13 para 14 anos de um concurso de baterista. E eu passei, ganhei esse concurso. E nisso vieram empresários para que eu fosse baterista. Então eu toquei em banda de baile, muito precoce. Meu pai viajava comigo. Olha. Então, banda de baile, eu tive 2 outros grupos que eu tocava de rock. Aquela época, anos 80, fazia aquelas bandas cover. E eu lá tocando. Também tinha um grupo de dança, street dance. Isso você com quantos anos? 14 anos. Olha. Então, ó, era 2 grupos de rock. Cheguei a tocar 6 meses em banda de baile. E aí, porque o pessoal, tudo já senhores, um pessoal bem mais velho, tocando, né? Músicos profissionais. Aí chega um menino lá de 14 anos lá. Ó, esse daqui vai ser o nosso novo baterista. Aí o pessoal assim, vamos pegar ele. Tá, faz um shot aí. Porque falou, esse menino deve fazer no máximo rock. Pam, 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 pam. Aí eu já saí tocando, já shot. Opa, samba reggae. Reggae. Não sei o que. Valsa. Agora vou quebrar o menino. Valsa. Foi se destacando. Aí adultos, pronto, né, então, também. beleza. Então me respeitaram, porque acharam, não, tem uma coisa a mais com esse garoto. Sim. E aí, então, por isso que eu fiquei 6 meses tocando com esse pessoal. Sim. Aí eu vim para São Paulo e tinha uma banda chamada Flerte Fatal. Olha o nível da coisa. Hoje a gente olha pra trás, é cada coisa, né? Pois é. Igual eu e a novela que eu fiz, Da Cor do Pecado. Achava o máximo. Uau! Nossa, uau! Nossa, que incrível! Só que não. Só que não, essa é boa. Só que não é demais. E aí, Flerte Fatal. Flerte Fatal. E aí, pronto, tava tocando em São Paulo aqui. Era numa época, tinha um rock nacional, internacional, e fazia cover. Aí me chamaram para tocar, tinha um alemão. O alemão era o seguinte, ele era um violinista muito bom, e ele trabalhava para a família Bravanel, que estava lançando, acho que era xodózinho, não sei, um negócio assim, que a gente abria show do Christian Ralph. E quem é o baterista? Chama o menino. Olha lá. E eu daí comecei a tocar com esse Rodrigo e Rafael, lembrei. Daí não deu em nada. E a gente começava a abrir show do Christian Ralph. E nisso me chamaram para tocar em Boituva by Night. Imagina outro nível, assim, um negócio. Fui para Boituva. Aí, nisso tudo, imagina o garoto não é acelerar. Acho que eu sou da sua geração mesmo, porque eu tô com 46, que você tá me falando uns temas, eu tô me reconhecendo. By Night, não sei o que. Pois é, eu sou do interior, eu sou de São Manuel. Eu lembro que tinha também Botucatu, tinha esse negócio de By Night. Tinha esse negócio. Pronto, a gente tá em casa, pronto. Ainda bem que o Senhor nos alcançou. Ai, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, nesse inteirinho todo, ainda jogava bola. Como assim? Eu jogava no Cruzeiro. Ah, você jogava mesmo, não era de... Não, goleiro. Era Nossa. goleiro. E destacava pela forma das entradas duras no centroavante e tudo mais. Cheguei a fazer até jogos preliminares já. Então eu estava indo bem. Tinha uma carreira promissora. Tava se achando, ou seja, tava lá, Boituva by Night. Flerte Fatal. Jogava bola, ainda jogava no Cruzeiro. Se destacando, tá foda. Então eu tô começando a dar meus autógrafos. Já tava. Tinha os programas locais, tipo Povo na TV, em Belo Horizonte, programa local. E eu já ia lá tocar aí tinha o grupo de dança. O tobogã, coisa mais horrorosa, que tinha um negócio medonho. Mas assim, e a gente se apresentava. Aí aparece um concurso, né? Aparece um concurso que precisava de um cantor. Isso no Rio de Janeiro. Você não cantava ainda? Então, eu comecei a pensar, assim, entender que eu cantava quando a gente abriu um show pro Nenhum de Nós. A gente estava com uma banda cover em Belo Horizonte. E tinha o microfone do batera. Então tinha o microfone do baterista, a gente foi abrir com 2 músicas, aquele esquenta, né? Isso do Nenhum de Nós. Você começou a cantar, você falou, agora, a hora é agora. Não, eu comecei a cantar de boa, tocando, cantando. E o pessoal gostou. Não, passou a voz do nosso vocal.
do cara que estava na frente tocando. No final das nossas 2 músicas, a gente desceu, as colegas meninas, ai, Paulista! Era Paulista, meu apelido. Paulista, tem que cantar, cara, você precisa cantar. Você tem que cantar. Opa! Aí o que aconteceu? Eu comecei no banheiro mesmo, acústica de banheiro. Comecei a cantar no banheiro. E aí, quando eu vinha para Boituva by Night, no intervalo que o alemão fazia violão e eu batera, e eu começava a cantar. Eu pedi para ele, deixa eu emprestar a guitarra, deixa eu fazer no seu intervalo. Sim. Eu começava só guitarra e voz e agitava o pessoal. Falei, é isso, esse é o caminho. Aí eu comecei a cantar mesmo em casa e tal. Sim. Aparece uma vaga, olha, estão precisando de um cantor num grupo, se chamava Paquitos. E tinham 4 garotos já, e era lá no show da Xuxa. E as minhas colegas me falaram, olha, Alexandre, tá assim, Paulista, né? Tá. Eu falei, não, é programa infantil, como assim, cara? Tô numa outra pegada, como assim, criança? Já tô em outro nível. Mas na verdade, tipo assim, eu peço até perdão, né, pro público e todo. Eu já fiz um vídeo pedindo. Porque eu falar pra vocês que eu com 17 para 18 anos, eu amo as crianças, não era real. Então eu peço perdão, né? E já pedi tudo. Teve até fãs da época tal que gostavam e ficaram meio assim quando eu tive um impacto com Cristo. Mas até voltaram a seguir, falaram, pô, Alexandre, bacana, você falou a verdade, isso foi bacana, você ter sido honesto nisso. Claro. E a gente sabe mesmo, eu tinha 17 anos, não conhecia a palavra. Tava numa outra pegada, numa outra dinâmica. Convivendo com os adultos já, só... Show, noite, não sei o quê. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.